que um dia alguém plantou, que fora semeado pelos campos, depois que foi colhido com amor, tornou-se alimento pleno de sabor. A uva cultivada também vai, colhida e pisada, se tornar um vinho que sacia nossa sede. E agora os ofertamos no teu altar. Minha oferta de nada valeria se não fosse tua oferta, Jesus. Pão e vinho não me salvariam se não fosse tua entrega na cruz. Em teu coração espero, com teu coração me oferto. Seja recebido este sacrifício pelo Pai, sacerdote verdadeiro. Sei que és também Cordeiro, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Sei que tu entraste pra me salvar, me reparar. Agora eu chamo meu bom amigo, meu bom irmão, Padre Eduardo Pugliese, para cantar e louvar a Deus comigo, com esta linda canção. Minha oferta de nada valeria se não fosse tua oferta, Jesus. Pão e vinho não me salvariam se não fosse tua entrega na cruz. Em teu coração espero, com teu coração me oferto. Seja recebido este sacrifício pelo Pai, sacerdote verdadeiro. Sei que és também Cordeiro, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Sei que tu entraste pra me salvar, me reparar. Adorável Jesus, sacerdote e vítima deste santo sacrifício, por tuas mãos e com teu coração nos ofertamos. Em teu coração espero, com teu coração me oferto. Seja recebido este sacrifício pelo Pai, sacerdote verdadeiro. Sei que és também Cordeiro, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Sei que tu entraste pra me salvar, me reparar. Boa noite a todos! Sejam bem-vindos, este é o nosso primeiro curso de formação de lideranças dos leigos deonianos BSP. Será inteiramente online e a sua participação se dá pelo chat, onde você pode fazer as perguntas ao longo da apresentação. Neste ano, o tema escolhido
foi justamente a doutrina social da Igreja. Para nos acompanhar neste segundo encontro, temos um convidado especial da província Brasil Meridional, Padre Cláudio Piontekevich, que conversará conosco diretamente do sul do país, da cidade de Brusque, em Santa Catarina, sobre os princípios e valores da DSI e do magistério da Igreja Católica. Neste momento, eu convido a todos a nós fazermos uma oração inicial para que o Senhor nos ilumine e tenhamos um bom encontro. Estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração dos leigos deonianos. Senhor Jesus, fonte de todo bem, nós vos agradecemos porque nos chamastes a compartilhar e manifestar na Igreja e na sociedade a espiritualidade deoniana. Como fiéis leigos, queremos aprender de vós as riquezas do Evangelho e experimentar a misericórdia do vosso coração. Ajudai-nos a crescer na fé e na caridade, em atenção aos mais necessitados e carentes, a fim de estender a todos o vosso reino de amor. Diante do mundo ferido com tantas injustiças, ajudai-nos a responder com presteza ao vosso apelo, como Padre Deon. Aqui estamos, Senhor. Nas horas difíceis, sustentai-nos com o dom da fortaleza. Nas horas felizes, ensinai-nos a louvar o Pai com um coração alegre. Em todos os momentos, dai-nos a graça de um coração semelhante ao vosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passo agora a apresentar o Padre Cláudio. Ele é religioso deoniano da província Brasil Meridional desde 1994. Portanto, 27 anos de consagração religiosa. Padre desde 2002, 19 anos de vida ministerial. Tem especialização em administração escolar, comunicação social e gestão de pessoas. É mestre em educação pela Universidade Regional de Blumenau. Foi diretor do Colégio e Faculdade São Luís, em Brusque, por cerca de 13 anos. Representante do Conselho Superior das Instituições de Ensino Superior Católicas de Santa Catarina, ANEC. Integrou o Comitê Internacional das Educacionais Deonianas e atualmente é doutorando em administração pela Univale de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Padre Cláudio. É para todos nós um privilégio tê-lo conosco, não é? E passo a palavra ao Senhor já para poder introduzir-nos no tema de hoje. Seja bem-vindo entre nós e muito obrigado por estar aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Vicente. Cada um de vocês que estão nos acompanhando de forma remota. É um prazer e é uma grande alegria também poder chegar por este meio a cada um de vocês. E que bom, né, na comodidade do seu lar, da sua casa. E você se permitir também nessa noite refletir um pouco nessa continuidade dentro desse programa e parabenizo, né, por toda essa organização. Fiquei bastante contente ao ver o material, né, que é apoio e também o próprio cronograma, essa sequência dos diversos temas que são abordados, né, dos quais 2 já foram abordados, né, pelo Padre Vitor, também pelo Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho foi meu professor, o Vitor, né, já tinha passado, ele é depois, né, da minha turma, e, de fato, a fazer uma experiência muito interessante nas pesquisas em relação ao nosso fundador, Padre Deon, e que certamente ele trouxe bastante bagagem e certamente oportunizou, instigou, né, a pesquisa e o aprofundamento de cada um de vocês para se dedicar em viver essa espiritualidade no coração de Jesus, vivenciada pelo Padre Deon, para no dia a dia, no seu fazer, na sua prática,
impulsionado por essa espiritualidade, concretizar o reino do coração de Jesus. Eu acredito que, se puder fazer uma síntese, esse é um elemento necessário que a gente tem, e sem dúvida alguma, também pude acompanhar os leigos deonianos aqui na nossa província, logo que nos tornamos as duas, né, novas províncias, e foi um trabalho bastante promissor no sentido de se encontrar com as pessoas, refletir junto, elaborar material, um cronograma, o projeto de vida e assim por diante. Acredito muito, né, nos leigos deonianos como uma fonte de propagar o reino do coração de Jesus, cada um com o seu profissionalismo ou dentro do contexto social, familiar que vive na sua comunidade e pessoalmente. Sem dúvida, é uma grande riqueza. E como a gente pode ver, eu vou projetar aqui a minha tela. Eu estou acompanhando aqui, vocês também, vejo que são de várias cidades, que bom, né? Todos sejam muito bem-vindos. De Terra Boa, São Paulo e outras cidades aí, né? Isso mesmo. Lavras aí, Lavras, tive a oportunidade de ficar em Varginha no meu período de formação também por uns 5 meses, que era uma etapa formativa, foi muito bom, conheci Lavras também, ótimo, que bom. Bom a gente estar fisicamente distante, mas ao mesmo tempo em sintonia aí pelos meios de comunicação. Vou projetar a minha tela, a fim de que a gente situe a temática de hoje. Qualquer coisa, o Vicente, fique muito à vontade, intervir, perguntar também, e vocês pelo chat, depois a gente também terá um momento para interagir. Projetei a minha tela, agora espero que vocês consigam visualizar, e o propósito desta noite é nós trabalharmos com os princípios da doutrina social da Igreja e também os valores da doutrina social da Igreja na questão de sua relação, essa reciprocidade que se estabelece, princípios e valores, e entender o significado e também a unidade desses princípios com os valores. Vou trazer alguns elementos, então, da doutrina social da Igreja que norteiam esse nosso modo de agir, nosso modo de pensar, e o que de fato dá sentido, o que dá significado na nossa vida. A gente vai ver o princípio personalista, e até quero me dedicar um pouco mais a esse princípio, para que a gente consiga se ver nesse documento, e o que ele sugere para mim? Como que eu posso conduzir a minha vida, e dentro desse contexto de uma espiritualidade do coração de Jesus, da vida do Padre Deon, a sua experiência, o testemunho, e o que me interpela. Ou seja, nós vamos trabalhar o aspecto tanto da abordagem teórica, quanto também prática. Sempre este apelo para a ação. E aí a gente já pode citar aquela frase bíblica muito comum e conhecida: fé sem obras, ela é morta. À medida que nós não transformamos aquilo que sabemos, conhecemos, rezamos, na prática, talvez há uma dissociação entre aquilo que rezamos, estudamos e refletimos. Então, o que é o elemento? A prática, ele vai fazer com que eu expresse aquilo que também sou, ou menos em parte, em algum momento, de alguma forma, que é o que os valores também vão nortear essa reflexão. Trago aqui componentes, aqui da doutrina social da Igreja, dados assim, bem gerais, o que a doutrina social da Igreja é para nós e devemos ser presentes quando a gente a estuda. Ela é uma exigência ética e é derivada da dimensão social do Evangelho. A base é o Evangelho. Se alguém perguntar, a base da doutrina social da Igreja é o Evangelho. Agora, suscita o quê? Imperativos da realidade socioeconômica e político-cultural do mundo em que vivemos. Ou seja, toda essa dimensão socioeconômica e político-cultural está presente na nossa vida. Nós vivemos concretamente isso no dia a dia. Não somos extraterrestres, não. Somos pessoas, chão, vivemos uma realidade concreta. Também, a doutrina social da Igreja é uma reflexão moral que confronta a mensagem evangélica com a situação histórica. Portanto, tempo e, ao mesmo tempo, o apelo do evangelho a cada um de nós estão conectados, não está dissociado da nossa vida. Isso nos constitui como pessoa. E
a ação sócio-transformadora, como já abordava um pouco antes. É uma atitude que, se refletirmos, pensamos, ela de alguma forma deve se manifestar numa atitude transformadora. Não é uma ação pela ação. Aqui já é um aspecto interessante. Mas deve provocar uma transformação no espaço, no contexto histórico que nós estamos, socioeconômico, político e cultural. Veja, todos esses elementos, eles são como background, né, que a gente tem presente quando a gente pensa, falar a doutrina social da igreja. Aqui fica uma dica desses elementos para que a gente não dissocie deles, né? Aqui, nessa sequência, não sei se todos estão acompanhando todos os encontros anteriores, que foram 2, certamente, talvez não lembre todos os documentos da igreja, e por isso eu faço esse resgate, que é um resgate objetivo, que não seria o propósito da minha temática, mas não tem como a gente dissociar. Estou falando aqui de um grande marco, 1891, a Rerum Novarum, 40º ano de Pio XI. Vou trazer algumas expressões aqui do Papa Pio XI, muito interessante. Podem perceber que também esses documentos da igreja, eles normalmente estão associados ao aniversário da Rerum Novarum como um ponto marcante. E outro detalhe, se alguém perguntasse, mas a doutrina social da igreja começou em 1891, você pode dizer, não, 1991 foi um marco, né? Aí nós temos todo um contexto histórico muito interessante que a gente poderia resgatar. E por quê, né? Se deu com Leão XIII, imagino que o Padre Joãozinho, né, que era, acho que nessa perspectiva temática dele, deve ter abordado, mas depois a gente pode voltar um pouquinho. E nós temos mais adiante, Pacem Terris, né, a paz na terra, né, de João 23, 65, Gaudium et Spes, é um documento do Vaticano II, Alegria e Esperança, Populorum Progresso, né, sobre o desenvolvimento, né, do Paulo VI, a 80ª Adveniens, Paulo VI também, Laborem Exerce, João Paulo II, muito interessante, praticamente, eu gosto muito dessa relação e a temática, enquanto estudo, é do trabalho, né, o trabalho dignifica o ser humano, o trabalho, ele faz com que a pessoa dê de sua participação na construção desse mundo, desse universo, aonde nós estamos inseridos, é aquilo que eu posso, como pessoa, por aquilo que faço, também me realizar, claro, não restringindo o sentido do ser naquilo que faço, mas isso complementa também a criação, muito rico esse documento, Solicitudo Rei Socialis, também de João Paulo II, centésimos anos, como vocês podem ver, 1991, né, estamos aí há 100 anos da Rerum Novarum, aqui só um detalhe mais didático, né, para que vocês possam lembrar. Deus Caritas Est, né, ele tem mais um caráter não tanto social, mas também é a caridade, né, um dos valores aí que a gente traz, é mais doutrinário até, mas é muito rico esse documento. Caritas in Veritate, do Bento XVI, veja, não se trata de um aniversário, mas a verdade e a caridade, né, desses valores aí que a gente aborda, e aí do nosso grande e estimado Papa Francisco, Laudato Si, toda a relação com o meio ambiente, uma forma que hoje é um grande apelo, talvez a gente termine a nossa reflexão nessa perspectiva, instigando algumas temáticas nessa perspectiva, então. E, por último aqui, 2020, a Fratelli Tutti, a vivência fraterna. Nós temos também, em relação a documentos, até porque é um apêndice que eu tenho como um compromisso nessa reflexão, também trazer alguns elementos à tona, são esses documentos da igreja. Então, trago aqui, Medellín, né, que ocorreu, nós temos também Puebla, nós temos Santo Domingo e Aparecida, né, aqui no Brasil, né, que ocorreu em 2007. Ou seja, ao longo de todos esses documentos, tem-se por base o Evangelho. Agora, com que olhar da parte da igreja para a sociedade e aquilo que a sociedade vive? E estes documentos querem ser luz, inspiração, apelo para que todo cidadão, veja, não só cristãos, todo cidadão possa viver à luz desse evangelho
na vida concreta aquilo que é para nós concretizarmos o reino de Deus. Então, todos esses documentos devem nos levar a isso. Seguindo, então, apenas aqui era uma repetição, né? Agora, vamos adentrando um pouco já mais para o tema específico, que são os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. Alguns pressupostos antes de a gente entrar nesses princípios. Já citava o encontro do Evangelho e a questão social. É sempre essa relação, né? Esse diálogo, podemos dizer, se for uma perspectiva com quem vamos conversar, o Evangelho com a sociedade. É interessante, o próprio Padre Deon dizia para os seus padres de que quando forem a um determinado local, tenham numa das mãos, né, já deve ser conhecida essa frase, o Evangelho, e na outra, o jornal, dentro e aqui expressando tudo aquilo que é a realidade daquele local em que você está visitando. Ou hoje a gente poderia dizer, né, por meio desse momento aí que a gente está vivendo e utilizando agora, né, ter o acesso, conectar-se com as informações que, né, o nosso smartphone, para conhecer o que está ocorrendo nessa cidade, quais são as notícias, quais são os desafios que estão vivendo, para quê? O Evangelho seja contextualizado. Acho que esses documentos todos que a gente viu, eles têm esse propósito. Contextualizar para que a pessoa possa viver à luz do Evangelho nessa realidade social. E ainda mais, olha, um caráter geral e fundamental. Ele, de fato, não é, ora é e depois não é. Pelo contrário, ele se faz presente. Claro, pode ter novos olhares, porém, ele se torna, em se tratando de valor, em se tratando de algo que é fundamento, base da casa, isso ali você não mexe muito, né? Isso ali, de fato, é estabelecido. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Caráter de permanência e universalidade, isso mesmo, olha, ele vai permanecendo ao longo do tempo. Nós fizemos uma rápida linha do tempo, veja, voltando a podemos dizer, 120 anos agora, né, do documento. Olha que interessante, 121 anos, né, que já estamos. Olha só como permanecem esses discursos. Se formos pegar a Rerum Novarum, ler determinados parágrafos, eles servem para nos inspirar para agir hoje. Olha que legal, né? Então, também, não é só para um determinado país, Brasil, ou parte do nosso Estado, mas ele tem uma validade universal. Olha que interessante, expressa a verdade. Aqui acho que é o grande desafio, muitas vezes tão combatido. Estou fazendo agora uma disciplina, Epistemologia da Administração. Ou seja, de fato, o que de fato se estabelece, né, o que permanece, o que é verdadeiro dentro das várias correntes que a gente vai vendo, essa questão de que tudo é relativo. E para muitas pessoas, tudo se torna relativo. Não, nós temos aqui verdades inspiradas, aí vem toda a dimensão da espiritualidade que o Espírito Santo iluminou, vem toda a tradição da igreja, então, palavra de Deus, tradição da igreja, e temos aqui esses documentos. Então, movidos o quê? Por esta fé. Aqui nós estamos no campo da dimensão espiritual, no campo da fé. Essa fé que alimenta essa nossa verdade. E essa verdade que nós fomentamos a cada dia, portanto, alimentamos pela fé, nos move. Aí, esse movimento nos conduz à ação. Unidade, conexão e articulação. A doutrina social da igreja e seus princípios, nesse caso aqui, elas têm uma unidade, tão conectas e articuladas. Nós não podemos, e por isso é o grande risco, né, de qualquer tentativa de explicitar tudo sobre a doutrina social da igreja num tempo limitado, é de deixar aspectos para fora. Por isso já ficou a indicação, busquem elementos que eventualmente não vai ser comentado ou que ficou, né, não muito esclarecido talvez, mas eles devem ser vistos na sua unidade. E ainda um aspecto, e por último aqui importante, desse pressuposto que eu coloco, é um significado profundamente moral. Ou seja, ele vai edificar a pessoa humana para que ela viva dentro de um contexto, agora veio o termo, né, doutrina, ou seja, normas, regras, orientações, para que a gente possa viver esses princípios em vista daquilo que a gente tem como meta. E aqui eu trago a passagem do Evangelho, que Jesus mesmo vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E nessa perspectiva, chegamos aqui aos princípios que, né, certamente, vocês poderão explorar cada vez mais. O da dignidade,
ou melhor, princípio personalista da dignidade da pessoa humana, do bem comum, destinação universal dos bens, subsidiariedade, solidariedade, participação, e tem os estratégicos, que é da Evangelii Gaudium, que estão explicitados não aqui no documento, no compêndio da doutrina social da Igreja, né? Tenho aqui a minha mão, que depois vocês podem, né, baixar ali, como já indiquei. Coloquei no centro, insisto nisso, reino de Deus, né? Como que a gente chega? E é o princípio aqui, para que o reino de Deus se faça presente na sociedade. Agora, esse reino de Deus, ele não é distante de nós. O reino de Deus passa por onde nós estamos, que é na sociedade, no âmbito mais restrito, família, né? As diversas composições que nós estabelecemos como vínculo, e, por fim último, a pessoa. Então, onde que a doutrina social da Igreja, o seu ensinamento, ele tem como finalidade chegar ao coração das pessoas. Muitas vezes, nós pensamos, e movidos até por um imediatismo, que o nosso trabalho, o nosso serviço, muitas vezes ele não tem resultados. Nós, muitas vezes, somos movidos para querer um resultado imediato, mas ele se dá a longo prazo em se tratando de pessoas, e é aqui que o grande mérito, e aqui vem a espiritualidade do leigo deoniano, e também a doutrina da Igreja, no sentido de proporcionar que eu tenho um fio condutor para a minha vida. E com a minha vida, pelo significado que dou a ela, vivo na sociedade, constituo vínculos como família, por exemplo, e como pessoa, eu quero viver esse projeto de Deus. Esse é o grande desafio. Onde e como? Aí a gente tem todos esses quadros aqui que podem nortear. Bem comum, né? E assim por diante. Então, não esqueçam que tudo, o compêndio da doutrina social da Igreja, os próprios princípios, eles não querem ser como que não é um dogma, mas são pistas norteadoras suscitadas pelo Evangelho, na leitura da tradição da Igreja, que eu sou interpelado a viver no meu dia a dia. Mas naquilo que é espontâneo, né? A gente pode trazer assim, aquilo que eu fui assimilando na minha vida e como eu quero viver. E aí o Padre Deon já deu esse testemunho para nós, né? Agora, quem é talvez aí da área Jaraguá do Sul, aí temos pessoas participando também, sejam bem-vindos, né? Rio de Janeiro, estou vendo, Barreto, São Paulo, olha que legal, né? Veja só, quem é da área da filosofia, eu trago aqui esse princípio personalista. Particularmente, eu gosto muito, desenvolvi o meu trabalho de dissertação do mestrado, né? Deixa eu ver, tem ele aqui, trabalhando esse processo educativo para a emergência da pessoa na abordagem personalista muneriana. É de Emmanuel Mounier, que é um francês lá pelos anos de modo especial, viveu, né, de 1905 a 1950, mas essa árvore situa aqui onde que está o personalismo, né? Partindo, né, dessa base filosófica, nós vamos trabalhar aqui, essa é a árvore do existencialismo, os vários autores, né? Aqui nós temos a fenomenologia, né? E aqui nós temos o personalismo, aonde, e também outros autores, né, vão trazer essa fundamentação antropológica do ser humano. E esse autor que eu vou trazer mais como abordagem, ele é dessa corrente personalista, e que muito alinhado com o nosso pensamento da Igreja, né? Aqui não se trata de a gente dizer todo o pensamento dele é da Igreja, não, mas é um pensamento que está bem associado àquilo que é o pensamento cristão. E, sem dúvida alguma, trouxe grande contribuição. E, claro, ele tinha uma preocupação, o Mounier, no sentido de pegar dos vários outros pensadores aquilo que, de fato, ele entendeu que possibilitasse que a pessoa humana
pudesse tornar-se pessoa. Por isso veio o princípio personalista, né? Então, tantas outras coisas que a gente poderia falar dessa apresentação. Mas agora, nós temos um foco e vamos permanecer nesse foco aqui. Sociedade dignamente humana. O que nós queremos é isso, uma sociedade dignamente, esse dignamente, porque não basta uma sociedade humana, se as pessoas não vivem esse exercício de uma forma plena. E o que nos ajudará a entender, eu trago aqui, são esses princípios que a gente já explicitou antes, e também os valores norteadores, que é a verdade, liberdade, justiça, a caridade. E esses princípios e valores, eles estabelecem o que? Uma reciprocidade. Aqui a gente poderia dizer até que os valores, é interessante, né? Valores e virtudes, até a própria filosofia, mas vamos ser mais sintético aqui. Valores é aquilo, eu poderia caracterizar assim, aquilo que eu aprendo, da minha família, dos meus pais, da doutrina da igreja, na convivência no ambiente de trabalho, né? Temos os valores nas instituições também, né, que eles prezam, e que norteiam o modo de a gente viver. Agora, à medida, só para distinguir aqui como virtude, à medida que, mais do que um ensinamento da verdade, olha, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso mentir, da liberdade, onde eu, de fato, estou livre, não coagido ou aprisionado. Aí você podia fazer os contrapontos, né, justiça ou da injustiça, ou da caridade, ou poderíamos fazer aqui com o egoísmo, com virtude. Aqui que acho que é a chave de leitura que a gente tem que ter presente. O que se torna virtude? É quando eu assumo esses valores, eles e tantos outros, né, que a gente tem, fazem parte da minha vida, não porque agora me ensinaram ou porque é dito que devo fazer, mas porque eu assumi isso na minha vida. Aí eu trago como virtude. Por exemplo, outro, o respeito. Eu aprendi que eu devo respeitar as pessoas. Agora, na minha prática, se alguém me vê e diz assim, poxa, o Cláudio é uma pessoa respeitosa. Ou seja, não é porque estão me vendo ser respeitoso que eu vou agir com respeito, mas porque faz parte da minha vida. E agora, à medida que a gente transforma valores em virtude, acredito que a gente vai absorvendo no campo agora social esses princípios. Os valores me ajudam a viver esses princípios. Eu trago essa reflexão para a gente poder ter presente que o que vai me mover é aquilo que vai me constituindo como pessoa, e no ambiente social eu tenho alguns nortes, eu tenho alguns princípios que eu quero fazer acontecer na minha vida, ou próximo de mim, na relação que eu estabeleço com as pessoas. E proporcionar, por exemplo, o bem comum. Eu não vou ser uma pessoa egoísta, pelo contrário, eu tenho uma atitude de caridade. Olha que legal, né? Subsidiariedade é a capacidade quando o outro já não pode mais suprir a sua necessidade, não tem mais como, mas eu me coloco, vou para o outro já solidário para poder auxiliá-lo, para que ele supra a sua necessidade e busque ter o quê? Uma dignidade maior. Agora, para isso, o que é necessário? A participação. Eu não posso estar numa condição estática, acomodado. Pelo contrário, eu tenho que ter uma ação. É interessante, São Bento, né? Ele dizia, e sou natural de São Bento do Sul, fé, ou melhor, isso, fé sem obras é o Evangelho. Ora et labora. Olha que legal, né? Oração e trabalho. Olha que impulso. Porque muitas vezes a nossa oração pode não ser frutuosa, muitas vezes a gente tem sim aqueles momentos de aridez, mas talvez a gente, fazendo uma releitura, aqueles momentos de aridez me deram consistência, me deram resiliência, né? Uma palavra mais aí no campo, né, da gestão, e que me fizeram superar muitos desafios e me possibilitaram sair da acomodação e ter uma ação, participar de algo, sair de um contexto de acomodação. Apenas aqui só uma visão rápida aqui dessa reciprocidade. O que acontece?
eles estão aqui por uma questão didática dessa forma, para a gente entender um pouquinho mais. Só que eles se misturam, poderia você imaginar isso tudo junto e ao mesmo tempo, como é que é? O Ricardo lá, o palestrante, né, fala junto e misturado, né? Onde que a gente consegue, opa, aqui eu tenho atitude de solidariedade, mas eu estou exercendo a minha liberdade, estou sendo uma pessoa justa, eu estou sendo verdadeiro comigo, com os outros, ou seja, os valores, os princípios, eles caminham juntos. Ok. Aqui, em relação ao princípio personalista, vou trazer para vocês essa visão antropológica, né, dessas dimensões que oportunizam a gente ampliar um pouco essa nossa visão sobre nós mesmos, né? Acho que esse é um dos grandes propósitos aí da antropologia, uma grande riqueza, essa área, né, do conhecimento é muito rica, né? Então, as dimensões que compõem a minha vida, a alteridade, eu destaco aqui, é a minha relação com o outro, é nesse processo de alteridade que eu dou sentido para o meu existir, né? O outro me interpela a ser mais. Eu não vivo de uma forma isolada. É como se dissesse assim, o rosto do outro, ele me questiona. A realidade que eu vejo, ela me interpela. E ela vai me formando também, vai me oportunizando um jeito de pensar. Essa alteridade, ela cria, por esse interpelamento da realidade, por exemplo, de uma pobreza, de uma miséria, ou sei lá, de uma fatalidade, de uma tragédia, ao olhar, eu não sou indiferente. Talvez um dos grandes males hoje da nossa sociedade seja esse, a indiferença. Mas me oportuniza a ser mais. Eu estou falando de um olhar crítico, de um olhar que consegue ver o todo, suspender os juízos. Mas o que esse outro me interpela? Né? Destaco aqui alguns aspectos. O olhar do outro, né, tira-me do isolamento, da solidão, me oferece uma promessa de comunicação e comunhão. Olha que legal. A comunicação também, ela é dialógica. Como é importante, imagino quantos de vocês também nesse momento aí da pandemia vivenciaram o isolamento necessário, tiveram os devidos cuidados e gostariam de se comunicar presencialmente, né? Mas se deu em muitos casos, e que bom os recursos da tecnologia remotamente, mas esse anseio do comunicar-se, e mais esse do comunicar-se e olhar no olho do outro, ele é contagiante. Como também pode ser decepcionante, mas essa capacidade de análise que nós somos chamados a ter a partir dos valores que a gente tem, e a comunicação, o que ela estabelece? Esse processo de personalização. Eu vou me vendo à medida que falo, não sei se acontece com vocês, mas como eu agora estou aqui conversando com vocês, me vêm tantas ideias que muitas vezes assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, mas o fato de me comunicar, falar com o outro, ou como é importante nas orientações espiritual, ou quem sabe você nas pessoas, vínculos de amizade que você tem, quando você vai relatando um problema, uma situação que você está vivendo, mas o fato de, aquele momento, você verbalizar, você vai reestruturando o teu pensamento. E você vai, ao mesmo tempo, ao verbalizar, ponderando também como é importante o outro aqui. Comunitária, essa é uma dimensão que vai ser como que uma consequência, à medida que eu me relaciono com o outro, que me comunico com o outro, eu estabeleço uma relação. E aqui, essa dimensão de comunidade, ela tem uma especificidade que é diferente de sociedade. Ela é a unidade de pessoas, assim o Mounier vai falar. Olha que legal. Eu não caio numa pseudo-comunidades, as sociedades, mas uma relação que estabelece... Agora eu vou falar do Buber, né, que é uma das linhas da filosofia. Eu e tu, nós constituímos um nós. Olha que interessante, porque eu, à medida que encontro o outro eu, nós formamos um nós. E quanto mais eus nós vamos nos unindo, nós constituímos um nós. E esse nós se torna comunidade. O termo unidade que vem a nos fortalecer. Por isso, essa força da comunidade, e olha como a igreja
né, se vale desse espaço para evangelizar. E é um espaço oportuno, porque as pessoas ali se conhecem, elas se encontram, compartilham da sua vivência. Isso nós poderíamos dizer numa comunidade local e depois tem a dimensão do global, né? Estou olhando aqui o nosso tempo, vou ter que avançar um pouquinho. E aí, é nessa relação alteridade, comunicação comunitária, a comunidade que nós constituímos, nós vamos estabelecendo que a emergência, o que é o emergir? É esse surgir a pessoa em nós. E essa é uma riqueza que a gente tem. Por quê? Porque estamos imersos na natureza. Somos pessoas encarnadas, relacional, né? Como nós nos comunicamos, estabelecemos essa comunhão com os nossos semelhantes. Ou seja, não vivemos de uma forma isolada. Agora, ainda essa pessoa que vai surgindo, mas existem algumas mediações interessantes que a gente tem que ver. E elas têm uma sequência. Interioridade é a capacidade de eu me encontrar comigo mesmo. É essa capacidade de eu me permitir ao silêncio. É a capacidade de eu me permitir ao segredo. É a capacidade de eu viver momentos de solidão. O que é a crise? Olha só, a crise é o acrisolar-se. Eu fechar-me sobre mim mesmo. E aqui agora, se eu tiver uma orientação saudável, pessoas que me aconselham para o bem, eu vivencio a crise, e é importante, é saudável, para que eu possa ressurgir de uma forma mais fortalecida. Quero dizer o quê? Os desafios nos movem. Os desafios que muitas vezes fizeram a gente chorar no passado, eles podem, se eu ressignificar a partir de uma inspiração, estou falando até independente de religião, mas de valores, de alguém que me quer viver, quer que eu viva de uma forma alegre, contente, saudável, sem dúvida alguma, é importante a gente viver esses desafios, porque a gente se torna muito mais forte, muito mais desafiador das diversas realidades que a gente vai encontrar. Outro detalhe, afrontamento. O afrontamento gente, não basta estar no mundo, mas é estar vivo no mundo. E para se viver nesse mundo, não é eu me calar sempre, mas pelo contrário, eu ter a capacidade daquilo que de fato eu penso diferente, eu ter a capacidade de me deparar e superar esse medo de falar para o outro algo, diante de uma realidade que eu vejo sempre pelo viés da caridade, questionar se de fato a atitude daquele outro colega ou pessoa está correta, enfim, aquilo que vejo, eu não posso ficar indiferente. Eu afrontar isso. Isso faz com que eu possa existir. Veja, a pessoa vai se revelando. E outra, à medida que eu tenho uma consciência interior, à medida que eu tenho uma disposição para ir ao encontro do outro, eu vou criando o quê? Uma dimensão da liberdade. A liberdade vai fazendo parte do meu jeito de ser e ela comunica aquilo que acredito. Voltamos aos valores, voltamos aos princípios. E ele vai gerar o quê? Vai gerar o compromisso. Esse compromisso porque à medida que eu me sinto livre, vejo uma realidade ao meu redor, eu vou me engajar. E esse engajamento promove essa satisfação pessoal. Maior alegria estar em dar do que em receber, né? Diz a própria palavra de Deus. E esse engajamento, e à medida que eu faço de uma forma desinteressada, o que ocorre? Ele dá sentido para a minha vida. Olha, parênteses que não posso deixar de falar, talvez alguém de vocês já tenha ouvido a respeito de Viktor Emil Frankl, que vai trabalhar a dimensão da busca do sentido da vida, uma experiência no campo de concentração, né, que ele vivencia diante, né, desse contexto das guerras mundiais, que está aí no meio, né, dessa nossa linha do tempo que eu iniciei, em que a sociedade viveu esses grandes desafios. E um deles, considerado o mal do século XX, e se é que não é hoje, né, a depressão. Ou seja, as pessoas vivendo numa condição de um vazio existencial. É muito interessante, aqui fica até como uma sugestão de leitura, né, para que cada um de vocês possa aprofundar, mas é muito rico esse livro. É Uma Pessoa em Busca de Liberdade. Se não me engano, esse é o título do livro. Depois eu já recordo. Bem, aqui, para falar da pessoa humana, ainda mais uns 5 minutinhos, trago essa pequena apresentação para que vocês possam visualizar
como que é essa visão do ser humano nessa perspectiva personalista? É a unidade na totalidade. Ou seja, nós estamos presentes aqui, nessa parte de baixo, no cosmos. Somos, como já dizia antes, encarnados, presentes, chão. É essa realidade que eu vivo. Esse é o meu locus, né, o meu ambiente. Mas eu não estou sozinho. Há uma dimensão social que também vai me constituir. Essa dimensão, ela também é complementada e faz parte, é um todo aqui, né, poderíamos dizer, o nosso corpo, a nossa vida, nosso ser pessoa, é a dimensão psíquica, a gente poderia dizer aqui toda a parte emocional, todos os sentimentos que a gente tem, todo o nosso aspecto racional, nossa capacidade de pensar, que nos distingue, né, em relação a todos os outros seres vivos, né, essa capacidade do ser humano, e está linkado com a questão da dignidade da pessoa humana. Mas olha só, nós não ficamos aqui, nós temos também uma dimensão que nos atrai, que nos interpela, que nos chama, que é a dimensão do absoluto. E nessa perspectiva, o que faz com que a gente socialmente viva dentro, a gente poderia dizer, a gente com a gente mesmo, e ao mesmo tempo nessa perspectiva do social, é mediada por esses valores. Esses valores sociais são uma forma de a gente orientar e viver a nossa vida. Eles estimulam esse nosso modo de ser, eles orientam e nos permitem fazer escolhas, porque veja só, as escolhas que eu faço na vida, elas têm uma motivação. Eu não faço qualquer coisa de qualquer jeito, ou como diz a canção, como folhas ao vento, deixa a vida me levar, né? Não, eu tenho valores que norteiam, que me fazem ser resiliente, que me dão condições de dizer, eu quero atingir determinadas metas, tenho objetivos na minha vida. E vejam, todos esses elementos, eles vão corroborando para que a gente possa ir se constituindo como pessoa, não mais um ser somente que existe, mas, ou que está aí, né, desprovido de sentido, mas nós estamos aqui nessa dimensão da imanência, né, questão terrena, nessa dimensão horizontal, né, que trago aqui, e ao mesmo tempo nós vivemos esse humanismo truncado, né, truncado é considerado aquele que permanece aqui na horizontalidade, ou seja, somente nessa dimensão desconsidera essa dimensão do absoluto. Porque essa realização é como se dentro daquilo que é a vida humana, o ser humano, fosse ainda incompleto. Agora, nós somos chamados, interpelados para um humanismo integral e é interpelado, cada um de nós, para esse absoluto. Da nossa perspectiva cristã, da nossa fé católica, é esse Deus que nos atrai, é esse Deus que nos chama, é esse Deus que me convida, me propõe a viver um jeito diferente, a superar muitas vezes esse humanismo truncado que a gente poderia considerar todas as realidades humanas frágeis que somos, porque somos contradição, né? Ora acertamos, ora não, falhamos, mas temos a capacidade de retomar. Isso é a emergência, essa capacidade de levar da imanência para a transcendência. A gente pode transcender na imanência enquanto uma realidade terrena que vivemos, eu me superar. Agora, aqui a transcendência, eu acredito em algo maior. Aqui nós falamos de uma vida eterna. Aqui eu falo desse Deus que me ama, que é o norte do Evangelho, né? Onde que a própria carta de João vai dizer, definindo aquilo que é Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, repete no 4 e no 16. Vai dizer assim, Deus é amor. Ou seja, eu sou interpelado para, em superação a essa condição da imanência que vivo para a transcendência. E aqui emerge essa realização total que a gente poderia dizer do ser humano. Essa dialética, né? Encarnação e superação. E esse movimento, ele é constante. Essa busca de Deus, ora, nos afastamos também de Deus, né? E aqui eu estabeleço essa encarnação, trazendo para uma linguagem mais aqui evangélica cristã, a dimensão da comunhão que a gente estabelece, né? A comunhão com os outros, mas somos interpelados para uma vocação, né? Ou seja, esse Deus que nos chama para as diversas escolhas e opções vocacionais que a gente fizer, viver toda essa dimensão de pessoa, né? Ou, para fechar aqui, é esse tornar-se pessoa humana. Somos, né, seres transcendentes. A vocação, portanto, ela é um apelo
feito a cada um de nós, a nossa realização. E aqui, veja, aí dentro dos princípios, que depois a gente pode passar mais rapidamente, esses princípios, eles vão nos fazer com que a gente se torne pessoa. Esse tornar-se pessoa humana, não apenas um ser humano, porque a gente cairia numa individualidade. Quando eu falava do Frankl, eu pensei no campo de concentração, talvez vocês tenham visto aquele filme A Lista de Schindler, né? Ou outros filmes aí que retratam a Segunda Guerra Mundial, abordam a pessoa como um indivíduo. O que a pessoa tinha? Um número. Ela perdeu a identidade. Olha só, tudo aquilo que a gente está falando aqui, cada um de vocês pode transportar para exemplos concretos na vida de vocês ou realidades próximas em que vocês convivem. Muitas vezes, a despersonalização é um marco hoje na nossa história. Se a gente ver, movido pelo capitalismo, o fim último é o lucro. Ou o socialismo são, muitas vezes, ideologias plantadas em todos os âmbitos, mas que tira a identidade da pessoa ou a liberdade da pessoa, ou seja, não é o projeto que nós, enquanto cristãos, ou a doutrina social da igreja nos orienta, mas sim norteia nesses espaços, seja no capitalismo, seja no socialismo, seja qual for o sistema. Mas de a gente, nessa perspectiva, buscar essa visão integral de totalidade do ser humano. Aqui eu tirei, mas qual é a via para que a gente possa chegar e alcançar dentro dessa visão personalista? Eu vejo que o caminho é a educação. Imagine que talvez tenham vários educadores aí, né? Amanhã é dia dos professores. Olha, parabéns já a todos os professores aqui, para a gente enaltecer aí a importância dessa profissão. E esse trabalho que desenvolvi nessa dissertação tinha esse foco desse pensamento e com essa perspectiva que a educação, ela perpassa todas essas áreas do ser humano, né? Mas constituir uma pessoa integral. Por isso a gente fala de educação integral e assim por diante, imbuída de valores. Gente, eu vou trazer elementos aqui, eu estou olhando o nosso tempo. Vicente, qualquer coisa você me dá um tempinho assim, olha, faltam tantos minutos, tá ok? Mas eu estou vendo aqui 21 horas, nós vamos até 21h30 o total, né? Mais uns 15 minutos? Ok, padre. Pode ficar. Beleza. Então, tá ok. Então, o bem comum. Veja, o bem comum, ele é o que está aqui posto, um conjunto de condições concretas que permitem a todos os membros de uma comunidade atingir, aqui, o negrito, um nível de vida à altura da dignidade da pessoa humana. Implica uma ordem material, intelectual, moral, institucional. São as necessidades todas que o ser humano tem para viver a uma altura digna, para que ele possa, dentro do ambiente que ele está, poder ter uma moradia, poder, na perspectiva intelectual, dispor de recursos para o seu estudo, para desenvolver, né, cada vez mais o seu conhecimento. No aspecto moral, vamos trazer aqui o aspecto até público, né? Orientações morais públicas que façam conviver de uma forma harmoniosa e saudável, né? Na atitude dos relacionamentos. Isso é um bem comum. Institucional, o sistema jurídico, toda a legislação que a gente tem, as organizações de classe, a justa distribuição de riqueza em nível institucional, o quão isso é importante hoje, né, esse princípio do bem comum, se a gente olhar as grandes diferenças, né, que marcam hoje a nossa sociedade, a gente poderia trazer vários números, né, a dimensão do trabalho, a dimensão do emprego, vamos pensar bem comum, o cuidado que eu tenho com o meu ambiente, onde eu vivo, é bem interessante, até eu trago aqui, e talvez vocês estejam acompanhando também nos meios de comunicação, a COP26, né, que vai acontecer na Escócia, onde que vai reunir, depois eu posso postar, quando eu terminar ali a apresentação toda do slide, eu volto no chat, a COP, que vai trazer a dimensão das emissões dos gases poluentes, né, do gás carbônico emitido na atmosfera, e que vários países vão se reunir agora no início, né, do mês, e o Papa já se reuniu, olha aqui o papel da igreja,
pensando com esse cuidado do nosso planeta para que sejam reduzidos, eu agora não tenho aqui bem o apontamento, mas que sejam do aquecimento global, né? A redução de 2 para 1,5, né, de graus, né? Então, isso é um grande desafio. Nós estamos falando de toda uma tecnologia que vai envolver as montadoras, os automóveis, a eliminação do uso como energia do carvão, políticas que possam estabelecer energias sustentáveis, né? E vem se caminhando para isso, mas ao mesmo tempo ainda nós temos muitas fragilidades, né? Então, o bem comum é a gente pensar o nosso planeta, para que, de fato, ele seja habitável, e pensar nessa perspectiva de futuro. E o que o Pio XI vai falar? É dever do Estado harmonizar os direitos da propriedade privada com as exigências do bem comum. Aí a gente poderia, né, resgatar aqui onde grande parte de propriedades está na mão de poucos e muitos não têm ou têm pouco e talvez nem o necessário, né, para si. Então, essas desigualdades, né? Então, é um direito, né, como a gente vai ver ali mais adiante, o direito à propriedade, para que cada um possa viver dignamente com a sua família, se estabelecer. Agora, à medida que isso impede, né, que o outro consiga também viver dignamente, nós temos aqui um gap, temos aqui uma situação para ser analisada. A justiça social é o único remédio contra o capitalismo, porque é a justiça social que deve levar as instituições dos povos a conformar todo o conjunto das relações às exigências do bem comum. Veja, isso é um caminho a ser feito ao longo da história da humanidade, seja no passado que a gente já conhece, quanto para um futuro ainda desconhecido. Mas nós devemos ter consciência, e aqui a ciência nos ajuda a perceber que, se hoje nós temos dados científicos de que o aquecimento global causa um impacto, né, no aumento da temperatura, é um olhar que a gente deve estar atento. Então, vale aqui só essa dica, que é um tema aqui bem próximo, né, que a gente vai ter e poder acompanhar nos meios de comunicação. E a destinação universal dos bens. Rapidamente, a Terra está na base do direito universal dos bens, né? Esse direito, né, à propriedade, cada um ter as condições necessárias para exercer o seu trabalho, né, um lugar para se habitar, possibilitar um mundo equitativo e solidário, né? Aqui o equitativo, né, a equidade, veja, é diferente da igualdade, né? Não sei se vocês conseguem fazer a distinção. É até interessante, nos vídeos tem uma criança que quer ver o muro. Ela é baixa. Tem uma pessoa alta que consegue olhar sobre o muro. Mas a equidade está onde? Em colocar algo embaixo da criança menor, uma caixa, por exemplo, para que ela possa subir, para que possa ver. Ou seja, onde está a equidade? Encontrar meios, cada um com as suas particularidades, né? Aqui no caso do exemplo que eu trago é o tamanho, mas que para cada um possa, no fim último, acontecer. Ou seja, olhar por cima do muro. A equidade é esse equilíbrio respeitando as particularidades, né? Quando a gente vai falar dessa equidade, por exemplo, querer exigir de um país algo igual, que é desprovido das condições necessárias para que possa se desenvolver, em relação a um outro país, aplicar a mesma lei, não é equidade, né? Então, acho que é um termo bem interessante para que a gente possa ter presente. O direito à propriedade privada confere autonomia pessoal e familiar. Isso mesmo. Aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar, e isso é fruto de quê? Gente, é fruto do trabalho, é fruto da dedicação. Eu acredito que, como cada um de vocês, na sua história de vida, fosse remeter aos familiares de vocês, quanto lutaram para ter os seus bens, ter os seus direitos. E viver dignamente, com satisfação daquilo que construiu ao longo da vida. Olha só, esse tema, se fosse abordar, né, ele gera uma série de questionamentos, e eu trago aquela passagem que me inquieta, tá? E positivamente, a quem tem, ainda mais será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao olhar essa frase, ou talvez você poderia pensar todo o documento da igreja, mas é a Bíblia que está falando isso, parece contraditório, posto em muitas afirmações que a gente vê ao falar das pessoas. Mas por que a gente falou de pessoa? Porque a gente traz a base de constituição de sujeito.
que cada um também, ele é responsável, vamos lá, direitos e deveres, é responsável por suas ações. Não me adianta eu querer tirar alguém de uma condição de fragilidade, lá a opção preferencial pelos pobres, vamos dizer aqui um pobre agora desprovido de bens, se ele não quer mudar. Claro, o meu trabalho talvez é lento de convencê-lo, de proporcionar, de instigar, fazer essa parte, mas de forma alguma dar tudo. Por quê? Isso também não é evangélico, é assistencialismo. E muitas vezes, talvez seja por falta de tempo, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente cai no assistencialismo. E a gente não transforma a vida das pessoas. Por isso insistia tanto na educação, né? É um processo contínuo na nossa vida e exigente. Transformar pessoas, né? É exigente, é árduo. Cada um, pai e mãe, vê o quanto que é exigente educar os seus filhos, né? Se você pensar que você tem que dar celular para o seu filho, você está enganado, porque talvez ele não precise de celular. Não é porque o colega tem ou porque, sei lá, agora é moda, mas se ele... Uma discussão que outro dia eu ouvi, acho que era na Jovem Pan, dar celular para criança aí de 3, 4 anos, na verdade, é necessário? Acho que é a pergunta que a gente teria que se fazer, né? Como é que isso procede, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que muitas vezes, quem tem, ele suou, lutou muito, é porque tem valores, porque acredita na vida e vibra com o que tem, administra, olha só, casa comum, administrar os bens que a gente tem, o que é necessário, o que não é, o que é prioridade, o que não é. Muitas famílias talvez têm muita dificuldade porque não têm a capacidade, se a gente olhar na constituição de pessoa, do afrontamento em relação àquilo que de fato quer para a sua vida e gasta demais um da família e vai desestruturando. E isso fere gravemente, seja o espaço, a constituição familiar, seja a sociedade como um todo, seja o poder público, né? Aí a gente entraria por uma via da corrupção e assim por diante, né, daquilo que é patrimônio público. Agora, opção preferencial pelos pobres. Aí agora a gente poderia pensar assim, tem aquele pobre de fato, de que não tem ou melhor, não tem as condições físicas, alimento, habitação, e que ele precisa um suporte, mas num contexto de transformação interior, cabeça, pessoa. Agora, se ele não quer mudar, eu tenho que respeitar essa opção, é claro, dentro dos limites de uma convivência saudável, porque ele não tem o direito também de invadir, né, em vista do seu interesse, sendo que foi-lhe dada a oportunidade de transformação, mas não quis. Né? E acho que vocês teriam tantos e tantos exemplos nessa área aí que a gente poderia avançar. Subsidiariedade, subsídio, né, a questão da ajuda, do apoio, promoção, né, incremento. Aqui eu destaco, o Estado deve ajudar os membros do corpo social sem, contudo, olha aqui, é isso que eu falava antes, impedi-los de fazer o que podem realizar por si mesmos. Por exemplo, se eu falar para um jovem, olha, vai, trabalha, guarda seu dinheiro, administra seu dinheiro, tenha o seu lazer, tenha, né, compre a roupa que você gosta, assim por diante, calculando, controlando, administrando aqui o seu dinheiro. Só que se esse jovem diz assim, eu quero gastar tudo. Daqui a pouco ele quer exigir dos pais algo que muitas vezes não lhe é de direito. Ou porque ele teve a opção de ter as coisas, mas gastou de uma forma indevida, né? E muitas vezes os pais se sentem culpados, que deram toda uma educação, ensinaram valores, oportunizaram as mais diversas situações de opção de trabalho, mas ele não quis. Pais, sejam firmes naqueles valores que vocês têm, porque talvez muitos falavam, a dor, o sofrimento, ele nos ensina, e talvez muitos aprendem, não é a gente falando, mas talvez é vivenciando, passando por uma experiência, muitas vezes de dor, que vai fazer para ele acordar, para ver o quanto que foi importante esses valores que os pais ensinaram, mas talvez ele agora queira viver. Está aí a passagem do filho pródigo, né? Esse encontro com o pai, mas qual que foi a atitude? Qual que foi a atitude do filho pródigo? Olha só vou citar uma. Caiu em si. Talvez é isso que precisa. Paulo caiu do cavalo. E aí vocês podem trazer outros exemplos. A subsidiariedade, né? Eu vou deixar aqui apenas só alguns pontos, né? É o primado da pessoa. Isso se dá nas questões de associações internacionais.
Outubro, né? Rede Feminina do Combate ao Câncer. Veja, uma associação, voluntários, conhecem uma realidade, se dedicam, investem tempo, investem recursos. Olha só que coisa bela de associativismo para subsidiar. Agora, pessoas que não têm condições financeiras, que têm uma responsabilidade, um cuidado grande consigo mesmo, mas por algum motivo, né, foram acometidas dessa enfermidade do câncer e fazem um trabalho fabuloso. Talvez tenha pessoas aqui que, né, são aí dedicadas também. Olha só, esse é um exemplo bem concreto, né? Uma atitude de responsabilidade, né? Buscando, porque muitas vezes a saúde não tem plano de saúde, ou a saúde pública não subvencia, né? Que a saúde pública tem um papel de subsidiariedade, não subsidia, né? Essa ajuda não é o suficiente para a gravidade do problema, ou não é direcionada de forma adequada, talvez não seja uma prioridade, aí é uma questão de políticas públicas, né? Que devem ser avaliadas, mas olha como é concreto, né? A doutrina social da Igreja. A solidariedade, né? Da solidariedade é de se colocar ao lado do outro. Aqui tem duas ideias, se vocês buscarem no dicionário, né? Algo como sólidos, né? Algo compacto, integrado, coeso, firme, né? Não é gasoso que se dispersa, mas tem solidez, tem segurança. É um princípio social e virtude moral, né? E, na verdade, a solidariedade, ela se torna, como a gente já abordava, na constituição da pessoa, ela é um ser social. E esse outro que me interpela, ele me torna mais pessoa ainda. E pelo meu ato de me dispor a auxiliar o outro, veja, eu estou falando aqui voluntariamente ou não, ou no seu trabalho, remunerado, mas a tua atitude de solidariedade, veja, esse princípio da solidariedade, se há algo seu, você se coloca à disposição diante de uma questão de necessidade do outro, né? Pio XI. A economia deve fundar-se no princípio da solidariedade social e não na concorrência desenfreada, tanto no interior das nações como nas relações internacionais, né? Então, está muito claro aqui a grande questão, né, que os países, nas suas relações econômicas internacionais, devem trabalhar. E a ONU, né, faz um grande trabalho aí, como um papel mediador, assim como citava, né, o evento que vai ocorrer em relação à questão, né, da emissão dos gases carbônicos e outras pautas, né, agendas aí que tem nesses encontros, mas é pensar o nosso planeta. E, sem dúvida alguma, tem uma fonte de recursos que deverá ser disponibilizada para oportunizar aqueles países que detêm, né, essa natureza que contribui para evitar, né, esse aquecimento global. Ou seja, partimos para uma economia que deve ser trabalhada em conjunto, não está dissociada. Participação, apenas trago aqui citando, né, ele é um compromisso de todos, né, tanto no âmbito cultural, econômico, político, social. Veja, a pessoa, à medida que ela se constitui baseada em valores e princípios, ela não se torna apática e é pistas de atuação que a gente tem. E aqui o nosso estimado Papa Francisco, estou olhando o tempo aqui, né, já avança bastante, mas esses princípios estratégicos também na Evangelii Gaudium, né, nós temos aqui a alegria do Evangelho, né, aqui do Papa Francisco, é fantástico, né? Ele vai trazer essas tensões, né, ao fazer essa abordagem do bem comum e a paz social, né? Ele classifica assim como tensão bipolar, né? O tempo é superior ao espaço. Vai dizer assim, gente, vamos ter um pouco de paciência, muitas vezes, o tempo necessário, porque muitas vezes a gente quer ir pelo imediatismo, e muitas vezes a gente não resolve as coisas de imediato, né? A unidade, ela prevalece sobre o conflito. Veja, não é ser passivo, ser bobo e não criar o conflito, mas como já dizia, o afrontamento, mas é a capacidade de eu não ficar no conflito, é olhar assim, qual é o fato? Qual é a dificuldade que ocorreu? E muitas vezes a gente acaba se deixando levar por tantas comunicações, né? Um tema recorrente, fake news, poluído por palavras que de fato não é a verdade, né? Que é um dos princípios que a gente é inspirado a praticar. E essa unidade é quando eu tiver a capacidade de olhar o fato em si, somar-me com o outro, para que de fato
esse conflito possa ser resolvido, senão a gente vai em suposições, ou então aquela ideia, me disseram, me falaram, alguém disse, e a gente não trabalha com fatos, né? E as narrativas hoje, né, são muito grandes, eu não sei, eu não quero entrar nessa questão de mérito político, acompanhando aqui a CPI, né, da Covid, faz a gente balizar o grande desafio que nós temos, e diria para vocês, de necessidade de formação desses princípios que vocês estão tendo, né, tendo a oportunidade para que os nossos políticos pudessem ter, porque à medida que você vê as pessoas são movidas por seus interesses, né, parece que desprovido dos valores, desprovido daquela função principal que lá estão, e que muitas vezes o objetivo, que é de tanto investimento financeiro, não está em voga, ou não é o principal motivo, mas se tornou quase que eu vou usar uma expressão mais forte, uma arena, né? Onde que cada um combate outro, cada um dentro dos seus interesses, e o fim, que é entender aonde foram os recursos públicos, muitas vezes ele ficou um apêndice só, né? Mas seria uma outra crítica que teria que se fazer, né? E a realidade é mais importante que a ideia, né? É nessa perspectiva, a realidade, os fatos, né, que eu citava. O todo é superior à parte. Ou seja, à medida que a gente vai somando várias ações, esse todo ele vai ganhando força. É tão bonito a gente ver, né, o movimento, a igreja, o Papa, todo o universo que ele atinge, né, toda a comunicação que propaga, né, por exemplo, a alegria do Evangelho é muito rico e, sem dúvida alguma, isso suscita, a partir de uma leitura que você faz, inspirações que tantas outras pessoas vão somar, vai se tornar uma nova realidade o ambiente que nós vivemos. E aqui, apenas para citar bem brevemente, também foi pedido, né, dentro da proposta que vocês têm no material que o Vicente divulgou para vocês, trazer uma palavra sobre a constituição hierárquica da igreja. Só destaco que estou trabalhando na minha tese sobre governança corporativa e instituições confessionais. E quando, né, eu olhei ali, opa, está em sintonia aqui, então vamos olhar um pouquinho, né? E aqui um pouco de curiosidade, né? Então, no âmbito de pessoas, o que eu trago aqui para vocês? Como que a igreja ela está organizada, né? Então, nós temos o Papa, temos os cardeais. Fui buscar, esse aqui são dados que são os últimos, né? Do Vaticano, né? Do Vatican News, que apresentou de 2019, menos dos cardeais, né? Esses cardeais aqui é a mais atual, que está lá no site do Vaticano. 93, 70 são votantes, 23 já tem acima de 80 anos, né? Os arcebispos e bispos, né, que a gente tem no mundo, aqui, 5.364, padres, 414, né, 336, e diáconos aqui eu não consegui precisar o número. E aí uma curiosidade, até eu busquei esses dias, que é no SERES, se não me engano, né, de estatística, mas eu compartilho o link também, se quiserem, religiosas, 630 mil, e religiosos são 50.295, né? É interessante todo esse conjunto aí de pessoas, né, um número bastante expressivo. Agora, os dados vão apontando de que há uma diminuição. Em alguns continentes, se não me engano, na África e tal, tem aumentado, né, o número de religiosos e religiosas, né, principalmente. Em outros continentes, na Ásia também. Agora, o número de seminaristas em alguns continentes também tem essas variações, mas, no geral, tem diminuído. Aumentou 1, poucos por cento de padres e tal, né? Mas, só para trazer, esses aqui, neste caso, são as pessoas ordenadas, né? E a estrutura, nós temos a Santa Sé, aí, né, então, a questão de Roma, toda as pessoas que lá, né, então, habitam, né, Vaticano, o Conselho Episcopal Latino-Americano, né, aqui trazendo agora para o Brasil também, nós temos o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, como um órgão, né, que congrega. Nós temos a estrutura das arquidioceses, né, que congregam várias dioceses, paróquias, capelas, né, que são as diversas comunidades aí que a gente tem. E aqui eu apenas deixo para que vocês deem uma olhada, não vou ler todos, né, mas os documentos da igreja, né, carta encíclica, nós temos, né, de vários
sendo elas doutrinais, sociais, exortatórias, disciplinares, as encíclicas epístolas, Constituição Apostólica, Constituição Dogmática, Exortação Apostólica, e depois Carta Apostólica, Epístola Apostólica, Literae Apostolicae e o motu próprio. E também temos a bula, né, para alguns momentos solenes. Então, esses são os documentos, né? Por exemplo, em cada documento, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou apresentar um apenas a título de curiosidade. É uma exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, né, do Papa Francisco. A quem ele destina, né, nessa imagem, aí vocês podem ver, todos os documentos, eles seguem essa linha né, didática de apresentação. Aí vocês podem ver o que cada uma delas e a quem se dirigem, e em que momento também ela se dá, né? E também, lá no material do Vicente, está muito bem colocado, achei bem legal, tá, Vicente? E aqui temas globais. Gente, nós falamos de mundo, falamos de várias situações que são desafios para nós, e eu busquei aqui também, é uma disciplina que estou fazendo, as agendas globais, né? E nós temos aqui o desafio da nossa sociedade, em que temos 17 objetivos, né, propostos pela ONU, são 169 metas que nós temos, que visam, olha, combater a pobreza, proteger o planeta e assegurar paz e prosperidade para todos, né? E aqui eu trouxe esse que eu achei interessante na perspectiva das pessoas, né? Aí nós temos o 1, o 2, 3, 4, o 5 e o 10, né? Se vocês acessarem no site, vocês conseguem visualizar melhor, né? Porque aqui não está tão igual, citava, né? Aos professores, em homenagem ao 4, né? Educação de qualidade, em relação à prosperidade, também no fator econômico, né? A infraestrutura, né? Os recursos necessários, em relação ao planeta, questão da água, energia limpa e assim por diante, né? Vida na água, né? Vida terrestre, questão do meio ambiente, dimensão da paz também, né, é um dos objetivos, e parcerias, né, hoje se trabalha muito, né, nas organizações, a ISG, né, as responsabilidades sociais que cada organização tem, até produção racional, né, de tudo aquilo que, se é um produto, vamos pensar, tudo aquilo que pode ser lançado no meio ambiente e os prejuízos que isso pode trazer. Então, é um outro jeito, né, de olhar as ODSs a partir desses 5 Ps, né? E penso que esse é o nosso último slide, né? E finalizamos por aqui. Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Vicente, passo a você. Muitos aqui manifestaram, né, assim, a alegria de estar aqui hoje, nesse momento, né, de não ter perdido, né? Que legal. Entre as perguntas, vou começar aqui pelo Ricardo Ferrara, né? Falando da subsidiariedade, ele pediu assim um exemplo de aplicação prática, não é? Como ser vivido esse princípio na prática. Ah, perfeito. Vamos pegar aqui a questão da pandemia, o mais próximo, né? Aonde que, por exemplo, municípios, vamos pegar na esfera mais de gestão, de recursos, né? Onde não teria como, vamos pensar, cidades subsidiar as vacinas, né? Ou seja, esse recurso, ele é um recurso federal, né, em grande parte. Eu aqui não tenho todas as informações, tá, para poder ser tão preciso, mas ela chega a todos os lugares, esse é o compromisso, né, e que isso é subsidiado por alguém, mas que é um fato que atingiu toda a população. Vamos pensar, populações que jamais teriam, por exemplo, da gripe, até muitas elas, as pessoas pagavam, né, dependendo, né, de situações em que se encontravam. Agora, essa da pandemia, no caso do Covid-19, foi subsidiada por recursos federais, ou seja, o governo, dentro de um fenômeno, né, que é a doença, ele subsidia toda a população, né? Outros exemplos que a gente poderia dar em menor escala, num período de enchente, por exemplo, né?
As pessoas perderam a casa. Você acolher as famílias dessas vitimadas por essas enchentes, né? Para que elas possam ter condições de retomar a sua vida. E um jeito de subsidiar, e aqui vem a solidariedade, e isso é muito forte no nosso país, né? Contribuir com alguma doação, algum alimento que chegue a esse destino e que subsidie essa necessidade pontual, né? Veja, isso por um dado tempo, é determinado, e sem tirar a liberdade de a pessoa fazer a parte que cabe a ela. Esse é um dado importante, né, que o Pio XI, né, trazia. Acho que, assim, respondi brevemente. Ok. Uma outra pergunta que tem aqui, padre, é da Beatriz Maria. Como unificar, não é, consciência, subconsciência, coração, emoção, né, no mundo assim tão fracionado como o nosso, né? Olha, não sei se eu vou conseguir responder, porque a sua pergunta é muito interessante e, de fato, a gente sempre deve buscar uma sanidade mental. Parte daí, né? Assim como o corpo precisa de uma comida boa, no sentido saudável, né? Para que o organismo se fortaleça, assim também daquilo que os nossos olhos veem, do que nós falamos, aonde nós tocamos, ou seja, o que nós fazemos, né? Até uma leitura fez eu pensar agora, falando do corpo, acho que do domingo retrasado, agora eu não lembro, né? Mas se a tua mão te leva a pecar, faz o quê? Corta. Se te pega, corta. Eu vou te dizer de um outro jeito, aqui não se trata, né, de fazer mutilação, é claro, nem a própria leitura tinha essa intenção, mas para falar de que tem que selecionar, de fato, a gente quer, e todos são filhos de Deus. Mas eu tenho que te dizer assim, para você viver de uma forma saudável, nem todos descobriram que são filhos de Deus ou que, de fato, vieram para fazer o bem. E temos que selecionar as pessoas com quem nós convivemos. Veja, não é desprezar o outro, mas aquele que faz parte da minha vida deve merecer conviver comigo. Isso não é uma atitude egoísta. Pelo contrário, é de respeito com você mesmo. Se você, por exemplo, se alimenta, vamos pensar assim, redes sociais, eu estou acompanhando vocês aqui pelo meu telefone, tá? Se você se alimenta de tudo que você, na internet, os plints que vem, os grupos que você tá, gente, isso é uma poluição mental de tanta coisa que parece que você esqueceu. Vai para um relativismo, vai para a indiferença, e ainda mais esses meios, eu excelente, uso muito. O que ocorre é que a gente acaba não usando adequadamente nos momentos mais adequados e não cria uma disciplina, né? Acho que a doutrina, ela ajuda também a gente a criar uma disciplina, hábitos saudáveis, e sem dúvida alguma, eu sintetizando, selecione o que vai te fazer bem. Como você tem a disposição de saborear a comida, opa, essa eu gostei, essa não gostei, traga para a sua vida. E claro, se a gente for falar fisiologicamente, porque é um conjunto de situações, né? Eu falei mais do relacionamento, mas o dormir de uma forma saudável, o você exercitar, entender a sua vida, né, como um todo. E afrontamento, eu insisto nele, muitas vezes a gente tem que fazer com as pessoas mais próximas, diante daquilo que eu quero viver e o que eu não quero viver também. Mas, claro, não por um altruísmo ou por uma vontade pessoal, mas por um discernimento baseado em valores, que é o que eu entendo poder viver, mas me respeitando. Acho que as pessoas se esqueceram de se respeitar, sabia? Talvez é isso. E que a gente, veja, falava da interioridade, olha só as conexões, né? Interioridade. Eu me permitir ter os meus segredos, sejam bons ou ruins. Agora, o que eu vou fazer com eles, acho que isso é o cuidado, para que não te adoeça, para que, né, esse equilíbrio, use da medicina que está à disposição, acho que são esses recursos. Mas para a gente manter uma vida saudável, eu recomendaria isso. O que é necessário cortar, corta. Na verdade, é fazer essa seleção, né? Ok, padre. Vou fazer aqui uma última pergunta.
agora sim, focalizando, não é? É o carisma deoniano, não é? É uma vida oblativa, de entrega ao Pai em favor dos homens, a questão da reparação, da construção do reino do Sagrado Coração de Jesus nas almas e na sociedade. Podemos dizer que a DSI, para nós, para a nossa espiritualidade, como também para o do cristão em geral, é um instrumental apostólico para a construção deste reino. Ela nos dá uma sensibilidade diante das dores do mundo, aquele olhar de Jesus, né, que tinha essa sensibilidade com o outro. Ela nos proporciona e nos estabelece, vamos dizer, na verdade evangélica, num mundo cheio de fake news, né, de incertezas, né, no mundo que às vezes nem gosta da palavra verdade, porque acha que cada um constrói a sua verdade, não é? A DSI nos ajuda nisso, nessa construção do reino do Sagrado Coração de Jesus, na forma, né, de prática social, de enculturação do Evangelho, né, dessa visão do amor de Deus que realmente se efetiva na vida dos homens e da sociedade como um todo? Eu vou tentar responder com uma frase do Padre Leão, depois complemento um pouquinho. Ele vai dizer num dado momento, e eu gosto muito dessa frase também, Deus não sabe o que fazer com o nosso saber e com as nossas obras, se nelas não estiver o nosso coração. Padre Leão, ele faz essa afirmação, que tanto no nosso saber, né, você citou a questão da verdade, mas poderíamos pensar toda aquela capacidade de conhecimento que a gente pode agregar diante de tudo aquilo que a gente tem acesso, de informação e processa para que se torne conhecimento. Também as obras que a gente possa construir ao longo da nossa vida, os bens que a gente possa adquirir, né, ou as oportunidades que a gente possa ter ao longo da nossa vida, se ali não estiver esse nosso coração, ou seja, a dimensão do amor, e você tocou muito bem ali, né, que o foco, eu volto a insistir, é o Evangelho, que é o Evangelho, né, o Cristo vivo, o Novo Testamento, e o que é esse Cristo é amor, né, a gente termina nessa síntese. E se ali, em tudo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, não tiver a dimensão do amor, agora, o que eu estou falando do amor, gente, é um amor que exige sacrifício. Para defender o reino de Deus, Jesus pegou o chicote lá também, lá no templo. Ele questionou Pedro. Ele teve muitas atitudes que muitas vezes parecia assim um absurdo, né? Mas dentro de um propósito que ele tinha. E então se a DSI sem dúvida alguma, é um norte, é inspiração, à luz daquilo que a gente tem da palavra de Deus, ao olhar para a nossa sociedade, e esses escritos da doutrina social da igreja, né, também somado aqui os documentos, porque, né, vamos dizer assim, o conteúdo deles, a doutrina social da igreja, é o conteúdo desses documentos, né, além de outras abordagens que eles vão trazer para o momento oportuno, que cada um é escrito no seu tempo, sem dúvida alguma traz uma perspectiva de ideal de se viver. Por que eu digo ideal? Porque muitas vezes a gente tem que se permitir sonhar, mesmo que a gente se encontre muito abaixo ainda daquilo que é almejado, ou médio, pode estar abaixo da média ainda, mas à medida que a gente tem, é como uma luz, né? Até acho que é interessante se a gente fazer essa analogia, Padre Zezinho fez, e agora eu recordo, se a gente tem uma vela acesa com essa chama, eu pego uma outra vela e acendo nessa chama, ela não diminui a primeira chama, pelo contrário, e assim sucessivamente, tantas outras velas que eu vir a acender, só vai aumentar a luz. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais pessoas se dedicarem em viver essa palavra de Deus em vista do reino de Deus, e claro, como pessoa se constituindo em toda essa imanência, né, que eu apresentava, sem dúvida alguma, essa realização pessoal nos gestos, nas atitudes, no trabalho. Aí sim, à medida que a gente colocar o amor, e esse amor eu falo verdadeiro, não romântico, né? Um amor que exige sacrifício, um amor que exige dedicação, mas aí, de fato, é a dimensão do amor, né? Ela se dá de forma que eu sinto saudades quando me falta aquela pessoa, quando estou distante, quando aquele trabalho que era tão importante para mim, aquelas pessoas que eu ajudei parece que estão distantes, eu sentir isso, é como se isso fosse se impregnando em mim,
né? Então, esse ardor não deve morrer, né? E o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ele diz assim, como um apelo, né? Não deixem que roubem a nossa alegria. Não deixem que roubem a nossa esperança. Porque se a gente perder vamos dizer, essa disposição, essa predisposição, né, de buscar essa dimensão do transcendente, essa inspiração, e na doutrina social da Igreja, concretamente, a nossa ação pode se tornar vazia, né? Um cuidado que talvez a gente teria que ter. Não sei se respondi, eu viajei um pouco, mas são várias coisas, né? Outra, posso destacar aqui como resposta também, tiveram a oportunidade de assistir, dia 12, né, agora recente, dia Nossa Senhora Aparecida. Um discurso que eu destaco aqui foi do Dom Orlando, né? O quanto que ele falou, se alguém pegar e assistir de novo o sermão dele na TV Aparecida, ele destacou os ênfases social, dignidade da pessoa humana, bem comum, solidariedade, responsabilidade, subsidiariedade. O Papa está falando disso. Olha como é próximo, então. Isso é a Igreja Católica. Não é, e com todo respeito às várias opções, e que é necessário para a Igreja, mas essa dimensão da ação, ela é muito importante. E no artigo que eu lia, o protagonismo na igreja, será dos leigos nesse futuro próximo. Está aí, não é um sínodo que o próprio Papa tem convocado aí para 2023, né? E que tem como tema comunhão, participação e missão. Veja, é o que nós estamos falando. E, olha, é isso, eu acho que, né, não tem como dizer que não é. É colocando amor, obra no saber, né? O Padre Leão assim nos inspira, né? Ok, Padre Cláudio, todos aqui profundamente gratos, gostaram muito assim da forma didática como o senhor abordou o tema, estão assim muito contentes, não é? E para finalizar então o nosso dia, se deixar a gente não deixa o senhor ir embora, Padre. Para finalizar nosso encontro de hoje, eu vou pegar aqui a frase que o Emílio Pirani colocou aqui, que é uma frase do Papa Francisco, não é? Cuidado com aquilo que você faz em sua vida, pois pode ser o único evangelho vivo que as pessoas enxergam. Padre, em nome de todos os leigos e leigas deonianas da BSP, muitíssimo obrigado. Este encontro vai ficar no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que irá abençoar muitas outras pessoas, não é? Ajudar muitas outras pessoas, muitos outros leigos e leigas deonianos, e outras pessoas que mesmo não sejam leigos e leigas, até não sejam católicos, né? Mas que tiverem contato, né, terão ali algo para as suas vidas. Eu pediria ao senhor, então, só a oração final, sua bênção, e ficamos profundamente gratos pela sua generosidade. Que Deus lhe abençoe e conte com as nossas orações. Também agradeço a oportunidade, o convite, parabenizando, né, a cada um de vocês leigos que tem acompanhado, né, talvez depois de um dia de trabalho, está aí, é porque são pessoas corajosas, pessoas que acreditam, né? E tem uma frase, antes da bênção, que eu destaco, que era muito repetida pelo Padre Léo, né, meu colega, meu amigo, né, aí em caminhos, em busca, né, do seu reconhecimento, né, do processo da sua santificação, né, ele dizia assim: o mundo se afasta e deixa passar todo aquele que sabe para onde vai. Repito, o mundo se afasta e deixa passar todo aquele que sabe para onde vai. E que bom, a gente tem que colocar algumas metas, propósitos, a curto, a longo, médio, a longo prazo, e, sem dúvida alguma, a palavra de Deus, ela é inspiração para cada um de nós, como o Papa Francisco, né, e a frase aqui que você evidenciou muito bem do Emílio, né, à medida, e nós somos esse testemunho vivo, e como a gente é fraco, como a gente é limitado, e por isso que a gente pede a bênção de Deus para essas nossas misérias, essas nossas contradições que somos como seres humanos, né, contradição, mas ao mesmo tempo imbuídos de dons, né, de potencialidades, e que a gente as possa colocar em prática, e que, sem dúvida alguma, nós às vezes desenvolveremos gradativamente, pela alteridade, ao deparar-se com o outro, para viver essa nossa missão de cristãos, né? Ou em qualquer ambiente, ou qualquer profissão de fé que possa ter, testemunhando esse amor de Cristo. Que o Senhor Deus, de amor e de bondade, que nos concede a sabedoria, derrame a graça, a bênção a todos os leigos deonianos nesse nosso país e em todos os continentes também,
que no seu fazer diário se dedicam por testemunhar o seu amor, inspirado na devoção ao coração de Jesus, na experiência de Padre Deon, para tornar o reino de Deus cada vez mais presente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. A gente que agradece, lembrando a todos que nos reunimos novamente na quinta-feira que vem, das 8 às 9h30, para falar dos principais documentos da DSI, e teremos como convidado Dom André Vital. Aguardamos a todos. Padre, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.